E aí, beleza? Estamos em Smallville, onde o pequeno Clark Kent se esforçava para pegar uma pipa em uma árvore. E um carro em alta velocidade se aproximava de uma mulher com seu bebê e estava com um pouco de pressa. Porém, na sua frente tinha um buraco perigoso e isso fez o carro dela girar e iria bater violentamente contra uma árvore. E foi nesse momento que os poderes de Clark começaram a aflorar e desenvolveu super velocidade e força e conseguiu impedir que o carro batesse na árvore. Isso era para ele extremamente novo e agora com super velocidade conseguiu até pegar a pipa, mas também descobriu que podia voar, que deve ser uma sensação maravilhosa, só que a única dúvida que ele tinha agora é porque apenas ele podia fazer aquilo. Ok, agora já adulto no seu primeiro dia no planeta diário como estagiário, Clark dividia o seu quarto com seu amigo Jimmy Olsen, e Clark não sabia muito bem controlar sua força, já destruindo o alarme, a torneira da pia e rasgando o seu tênis no meio, e enquanto isso Lois Lane, que já era estagiária, também estava animada para se tornar uma repórter com o que estava planejando no planeta diário. Cheia de disposição aquela manhã, e Clark só tinha que esconder seus poderes e tentar ser uma pessoa normal. Só que na caminhada já salvou um gatinho de uma árvore e na loja de donuts conheceu Lois Lane, ficando encantado com a beleza da garota, mas ela achou ele fofo e desajeitado e parecia faminto com 3 caixas de donuts. Fora que na hora de ir embora ainda acabou quebrando a porta na saída, pois estava atrasado, pois era a hora dele e do amigo Jimmy irem para o planeta diário. Jimmy, por sua vez, acreditava que existia alienígenas vivendo entre nós e iria provar isso para Clark. Só que Clark teve que salvar a pele dele de não ser atropelado por um caminhão. Já Lois Lane chegou louca para desmascarar o roubo de armas militares que podiam ameaçar Metrópolis, mas o seu chefe, o Sr. White, só chamou ela para mostrar os novos estagiários, Clark e Jimmy, e ela já ficou toda animada que eles poderiam ajudar nessa investigação. Só que o Sr. White queria ter uma palavrinha com ela e disse para a garota que ela era apenas uma estagiária e tinha que ensinar a eles apenas a fazerem o café e aprender a mexer no scanner. E nada dela ficar tentando fazer reportagem sem sua autorização, pois essa era a última chance para ela. Mas quem disse que Lane ligou para isso, chamou os novos novatos para ajudar ela nessa investigação do mesmo jeito. E Jimmy já percebeu que Clark tinha gostado de Lois Lane. Você gosta dela. Eu não, o quê? Quer dizer, eu... Uai. Quem tinham roubado essas tais armas militares era Leslie Willis, uma contrabandista e mercenária, que disse ao seu braço direito, Badger, que os compradores desapareceram e teriam que esconder aquelas armas por mais tempo, mas nesse momento um dos ladrões acionou um dos robôs e quase foi fritado pelo laser de Leslie, a sorte que ela conseguiu desativar. Então, se todos os capangas seguissem o que ela mandasse, seriam pagos, ou se não, seriam esmagados também. Já a Lois Lane levou Clark e Jimmy para conhecer sua informante influente e profissional, a Flip Johnson, uma garota que tinha uma empresa de entregadores de jornal na cidade. Então, como a garotada andava para tudo que é lado e observava cada canto da cidade, em troca de divulgarem o jornal deles, passou a informação sobre os caminhões de lixo que estavam se reunindo no mesmo ponto no porto de Metrópolis. Só que assim que chegaram lá, o galpão estava completamente vazio e só acharam apenas iniciais dos trabalhadores do porto. E Clark recebeu uma ligação do seu chefe dizendo que Lois mentiu para eles e se os 3 não voltassem para o jornal aquela tarde, nem precisariam mais voltar. Clark ficou chateado por Lois ter usado os 2 como cobaia e não iria mais com ela nessa missão maluca, só que ela disse que não precisava de Clark, levando Jimmy junto para investigar. E assim que chegaram no porto, os 2 viram o container de robô, só que ficaram dando bobeira e o Willis viu os 2. Pediu para os seus capangas darem um jeito nos 2 e o jeito que deram foi ativar um robô. Só que de novo o Willis ficou muito irritada com seus capangas, pois ativar um robô era extremamente perigoso. Ih, rapaz... Flip, a jornaleira, viu tudo e foi avisar Clark, que saiu em alta velocidade para salvá-los, chegando lá encontrando Lois e Jimmy fugindo do robô gigante. E para salvar seu amigo, Clark levou um baita golpe da máquina, sendo jogado nas caixas. E como não usava o uniforme do Superman ainda, Clark descolou um uniforme dos trabalhadores e agora disfarçado, impediu que o robô atacasse seus amigos. Era seu primeiro grande desafio como herói e até que derrubou o robô, mas a máquina também era poderosa. Derrubou Clark e deu nele vários golpes no chão, só que o kryptoniano era mais rápido. Desviou dos ataques depois de vários golpes no robô e também de tirar o núcleo central dele, assim conseguiu desligar a
a máquina gigante. Só que o Willis não estava esperando um super-herói aparecer, e como Badger, seu braço direito, fugiu, ela teve outra ideia: ativar todos os outros robôs para acabarem com Clark, e ele por sua vez era corajoso, foi para cima de todos sem medo. Mas os lasers dos robôs o derrubaram e Lois aproveitou para correr, foi rápido e começou a desativar apertando os botões dos containers. Assim que os robôs caíram, perceberam que seriam desativados, foram para cima de Lois, que até conseguiu desativar mais alguns, só que 2 ainda estavam vivos, e ela se esforçou ao máximo para desativar mais um, só que o último não deixou ela chegar perto do container e iria matar. Mas nesse momento a nave do Superman se ativou e uma onda de explosão de força e energia tomou conta dele, e agora apenas com um soco mandou o robô para fora da atmosfera, salvando Lois. Só que Clark não revelou sua identidade para ela, foi recarregar suas energias no sol e depois voltou como Clark Kent, meio machucado, saindo de trás do container para que Lois não desconfiasse. Ela ficou feliz que ele estava vivo e seu amigo Jimmy também, e parece que ele tirou várias fotos dessa luta, que apesar de estarem bem desfocadas, foram essas fotos que salvaram os 3 de não serem demitidos pelo seu chefe, e ele só publicaria a matéria se conseguissem fotos melhores desse tal homem voador. E a missão deles agora era achar o herói e conseguir uma entrevista, onde Lois estava bem animada com sua equipe e não via a hora de achar o cara que ela apelidou de Superman. Bora, culpado! Quando ainda criança que descobriu seus poderes, foi falar com sua mãe Martha e seu pai Jonathan. Então eles mostraram a nave para ele, que Clark veio para a Terra, desenterrando ela da plantação. E assim que a nave sentiu a presença de um kryptoniano, foi ativada, e depois que Clark tocou na nave, o seu pai Jor-El apareceu. Mas ele não entendia o idioma e parecia estar convocando para uma guerra. Então, assustado que a nave se abriu e teve que salvar sua mãe e seu pai, a nave se fechou. E Clark jogou terra novamente em cima, pois não queria mais saber daquilo. E ao mesmo tempo estava triste por saber que não era filho do casal e que também era um alienígena. Ok, mas de volta ao planeta diário, Clark e seu amigo Jimmy conheceram um escritório que Lois montou para a equipe. Era a sala da bagunça do planeta diário, cheio de problemas e até com goteira, mas para Lois era o lugar perfeito para a investigação do caso do Superman. Ela já mostrou o painel das pistas que tinha mostrado, e para Jimmy ele sabia que era um alienígena, só não fazia a mínima ideia de quem era. Então, enquanto não sabiam quem era o Superman, Clark deu uma desculpa que não estava muito bem, e Lois e Jimmy iriam atrás da mulher que tentou matar eles, a Leslie Willis, que estava sendo seguida e vigiada de perto, mas acabou com os espiões em um beco e passou o aviso que estava cansada daqueles joguinhos e marcou de se encontrar com o líder no centro da cidade. Clark foi falar com sua mãe, que tinha ajudado algumas pessoas, e agora estavam chamando até de Superman, mas ele estava muito confuso e precisava saber mais sobre sua vida, e nessa ele foi até a nave, que curiosamente estava ainda maior, e ao entrar ele se deparou com a imagem novamente do seu pai Jor-El, só que mesmo assim não conseguia entender seu idioma. Então o espírito encostou as mãos na cabeça de Clark, mostrando a ele o seu planeta prestes a explodir e dele apenas um bebê nos braços de sua mãe. Ele foi colocado naquela nave e enviado para a Terra, e foi o momento também que o planeta explodiu. E percebendo que aquele era o seu pai, foi outro momento de explosão de energia, e Clark Kent recebeu o seu clássico uniforme do Superman. Impressionante. Já Lois e Jimmy seguiram nas investigações, chegando ao porto e encontrando o barco que supostamente o Willis escapou, mas as pegadas davam nos túneis dos esgotos. Porém, lá estavam cheios de bombas de C4 prontas para serem ativadas, e o Willis, por sua vez, negociava com Slade Wilson, o exterminador, pois ele queria ficar com a tecnologia, mas ela não iria devolver tecnologia nenhuma se ele não tirasse ela da sua lista de pessoas para ser eliminadas, dizendo que tinha espalhado bombas pelos esgotos da cidade inteira. Porém, nesse momento, Lois e Jimmy apareceram e Willis achou que estavam junto com o exterminador, e assim começaram a lutar. Só que Slade foi rápido e conseguiu derrubar o detonador, mas também foi o momento que ela se transformou, pois o Willis na verdade é uma vilã chamada Curto-Circuito, que pode controlar e lançar ataques elétricos, e começou a
lançar ataques poderosos no Exterminador, e quando Jimmy tentou ligar para Clark, ela o pegou. Clark, que estava terminando de fazer alguns ajustes no seu novo uniforme, viu que o seu amigo e Lois estavam em perigo. E realmente estavam, pois a curto-circuito estava até lançando veículos no Exterminador, só que antes que um desses veículos acertasse seus amigos, o Superman apareceu. Salvou Lois e Jimmy, claro, com outra voz, dizendo para eles saírem dali. Mas Clark foi atacado pela vilã, que realmente era poderosa, e com seus ataques elétricos disse que até iria matá-lo e depois ativar as bombas na cidade. Mas Slade Wilson tentou destruir seu dispositivo central de controle dos seus poderes, um cristal nas suas costas, só que isso fez ela ficar ainda mais poderosa, tomando uma forma ainda mais violenta, e Clark sabia que tinha que destruir o cristal nas suas costas, senão ela destruiria a cidade, e não queria machucá-la. Só que nesse ataque elétrico, Clark viu mais visões do seu planeta natal quando foi destruído, e com mais uma onda de poder, conseguiu tirar o cristal das suas costas e assim acabar com a onda poderosa de energia. Sem o cristal, Willis desmaiou e ele levou ela para ser presa. Só que a garota, segundos depois, desapareceu. Mas o Superman ainda deu uma mãozinha para consertar o estrago na cidade, e Lois ainda conseguiu a foto do Superman que o seu chefe queria para mais uma vez salvar o pescoço no planeta diário. Depois desse sucesso, Jimmy e Lois foram ver Clark, que diz que esse tempo todo estava meio doente. Bom, ele e Lois já começaram a se entender e mostrar interesse um pelo outro, mas a decepção de Lois foi descobrir que deram os créditos para outros jornalistas sobre a foto do Superman no planeta diário. Já a curto-circuito, na verdade, foi sequestrada por Slade Wilson, o líder da Força-Tarefa X, que diz que não estava do lado do Homem de Capa e, na verdade, queria saber quem ele era. Uma nova ameaça estava pairando sobre a cidade de Metrópolis, um dirigível que começou a pegar fogo e o Superman salvou o piloto, só que a explosão fez voar uma barra de ferro, só que ele com sua super velocidade impediu que ferisse mais alguém. O lance que todo mundo ficou surpreso, pois ninguém conhecia ainda o tal homem de uniforme azul com cueca vermelha, e ele sempre tinha que fugir das entrevistas de Lois Lane, que ficava no seu pé. Enquanto isso, na prisão de segurança máxima de Metrópolis, dois bandidos invadiram para soltarem sua irmã. Um era Kyle, conhecido como Neva, e o seu irmão de força colossal, Albert, conhecido como Rogue. E estavam ali para soltar sua irmã, a Siobhan, mais conhecida como a Banshee Prateada. Ela agradeceu seus irmãos, mas assim que os guardas chegaram, com uma máscara que potencializava seu poder, gerou uma baita explosão da prisão e escaparam. Já no planeta diário, Clark chegou mais um dia meio atrasado, só que perto de Lois Lane ele tinha, além das conexões com seus poderes, também uma vergonha absurda dela. Mas ele deu bom dia e trouxe até o café para ela, e Lois só reclamava que não conseguia uma entrevista com o Superman, porque sempre que ela se aproximava, ele fugia. Mas Jimmy estava com problemas, pois os repórteres do planeta diário ficavam zoando eles. Steve Lombard, o cara dos esportes, Cat Grant das fofocas e Ronnie, a jornalista investigativa, foram ali para pegar toda a matéria do Superman, já que os estagiários deram sorte e só repórteres de verdade, segundo o chefe, ficariam com este caso. Então, para Lois, se tornou uma competição de qual equipe conseguia entrevistar o Superman mais rápido. Só que Clark deu a ideia de fazerem outra matéria e bem na hora, passando na TV, os três bandidos usando máscaras e apetrechos parecido com a curto-circuito tinham conseguido explodir e escapar da prisão. Então Clark, pensando alto, disse que teria que prender os três, mas deu a desculpa que acharam a matéria que precisavam investigar. Já saindo atrás desse furo, porém os bandidos tinham roubado as tecnologias da curto-circuito. E junto veio uma das máquinas que conseguia soltar um raio congelante poderoso, e agora em posse dele, Siobhan disse que poderiam fazer o que quisesse e se intitularam a Intergangue de Metrópolis. Então Clark, Lois e Jimmy foram até a prisão ver se descolava uma entrevista com a diretora do presídio, Warren, só que como estagiários não iriam conseguir entrar, Lois roubou os crachás dos repórteres do planeta diário, e mesmo Clark não gostando, teve que entrar como Steve, o cara dos esportes. A diretora
diretora do presídio disse que já tinha falado na coletiva de empresa que Siobhan era líder dos 3 ladrões de mercadinho que não pareciam demonstrar muito perigo. Até que hoje, por algum motivo, ela conseguiu explodir a prisão. Mas a diretora não lembrava dos 3 na coletiva, e assim que o jornal ligou para ela, ela disse que os repórteres já estavam lá. Então os 3, com medo de serem descobertos, já meteram o pé. Só que de novo Lois agora roubou foi o crachá da diretora, só para poder investigar a cela da Siobhan. Só que com isso, Clark estava começando a desenvolver sua visão de calor e raio-x, e Lois achou uma folha de Siobhan que continha horários marcados, parecendo que ela queria armar algo ainda maior. Só que os 3 teriam que sair de fininho rapidamente da prisão, pois foram desmascarados. Só que ligando os horários com a foto que Jimmy viu, que atrás tinha uma planta do Banco Metropolitano, sabiam que provavelmente iriam atacá-lo naquele horário marcado. E faltava apenas 15 minutos para isso, e foi dito e feito. Com as habilidades do Névoa, entraram sem ser visto, e com a arma congelante prenderam todo mundo dentro do banco. E depois destruíram a porta do cofre, e tinha muita grana para eles levarem. Teriam que ser rápidos, segundo Névoa, mas para a irmã dele estava tudo sob controle, mal sabendo que uma segurança não tinha sido congelada. Os estagiários chegaram no banco e Clark foi pedindo para os seus amigos se esconderem e ficarem protegidos, que ele iria chamar a polícia, mas na verdade Lois queria ser sequestrada com Jimmy, para assim que o Superman aparecesse e salvasse todo mundo. Ela descolava a entrevista. Claro que Clark não gostou, só que dentro do banco a segurança apontou a arma para os 3, dizendo que a polícia estava a caminho, mas a Banshee a atacou e o seu irmão usou a arma de gelo nela, que quase pegou em Lois e Jimmy, e rapidamente Clark saiu de cena e reapareceu como Superman, pedindo novamente para Lois e Jimmy se protegerem, e entrou no banco, já pedindo para os 3 descongelarem todo mundo. Mas aí rolou o conflito com o grito da Banshee, e depois Rogue mostrou quanto era forte, só que não era páreo para o Superman, que impediu seus ataques e o jogou para longe. Então Névoa ficou invisível, e fez isso com a máquina também, para sua irmã distrair o Superman, para ele apontar a arma de congelamento para ele. Só que Rogue apareceu e atacou o Superman, e aí arruinou os planos de congelá-lo, fora que Kyle não conseguia desligar a máquina. Então depois da Banshee atacar novamente o Superman, Rogue quebrou a máquina, só que saiu dela um artefato, que se juntou e começou a congelar tudo, tanto do lado de dentro do banco, quanto a cidade que começou a ser congelada. E Lois e Jimmy começaram a ajudar as pessoas, e naquele ritmo congelaria toda a cidade. Mas até a Siobhan, a Banshee poderosa, estava congelada, mas assim que o gelo consumiu Clark, ele desenvolveu sua poderosa habilidade de visão de calor, e foi com ela que ele atacou o artefato, tendo visões de Krypto sendo atacada por robôs. Mas assim que destruiu o artefato, a cidade foi descongelada e todo mundo junto, e Clark prendeu os 3, passando as informações para os paramédicos, só que um deles, na verdade, era o Exterminador. Então Superman falou com Lois que iria dar a tal entrevista para ela, só que como mais repórteres do Planeta Diário estavam por ali, pegou Lois e saíram voando por Metrópolis, algo que ela achou impressionante e bonito, e levou ela até o topo do prédio do Planeta Diário, dizendo que mudou de ideia da entrevista, pois ele pediu para os 2 se esconderem, mas percebeu que os 2 tinham corações bons e ajudaram as pessoas, fora que deixou Lois toda com vergonha. Mas dessa entrevista aí não respondeu muitas perguntas, pois ele não sabia quem ele era, nem de onde veio e nem como seus poderes funcionavam, pois estava descobrindo tudo isso, e por enquanto estava apenas para ajudar o povo de Metrópolis, saindo voando, mas segundos depois aparecendo como Clark, pedindo desculpas por ter sumido. E Lois, por sua vez, por mentir sobre a tal entrevista com o Superman, só que agora ela conseguiu. E Clark perguntou se o Superman era gente boa, mas ela disse que não, e na verdade era um mentiroso. Why? Ela achava isso, pois ele se esquivou de todas as suas perguntas que ela fez e não acreditava que era apenas um homem com poderes que queria ajudar as pessoas. Estava achando realmente que Jimmy tinha razão, talvez era um alienígena que caiu na Terra, e como aqueles jornais descobririam mais informações sobre ele. Mas naquele momento o chefe do Planeta Diário queria falar com os 3 e daria a eles uma oportunidade de serem repórteres, dando uma chance na festa do Dr. Ivo, dono da Amazotech, uma poderosa companhia de tecnologia da cidade. Era o solteirão mais cobiçado da cidade, e a festa seria de gala, com convidados importantes essa noite, e os 3 iriam a caráter entrevistar os convidados para saber o que eles achavam do Sr. Ivo.
Ivo. Era apenas uma tarefa simples e era para Lane surpreendê-lo. Então os três ficaram a caráter e foram para a tal festa. Só que Lane sabia que as pessoas mais poderosas e corruptas estavam naquela festa e iriam fazer perguntas comprometedoras para os entrevistados. Só o que ela passou ali foi raiva, pois ninguém quis falar com ela. E Jimmy acabou se tornando fotógrafo da festa, e claro que viu que aquela ideia de Lois não era boa e falou com ela, pois essa abordagem não daria certo. Melhor fazer o que o chefe pediu para eles, pois foi para isso que estavam ali. Então nesse momento as luzes se apagaram e o Dr. Ivo se auto-apresentou com seu ego extremamente elevado, dando os créditos da festa para o seu assistente Alex. E hoje eles iriam ficar impressionados com sua nova tecnologia poderosa da Amazotech. Então era para eles apenas curtirem a festa, que dali a alguns minutos aconteceria a grande apresentação. Só que assim que desceu do palco, Curtis, um dos caras da diretoria, meio bravo com ele, dizendo que todos já tinham votado e iriam tirar ele da direção, pois não dava lucro para a companhia e aquela apresentação nada serviria. Mas o Dr. Ivo o pressionou, dizendo que iria mostrar o produto até o final da noite e ele teria que aceitar essa ordem, pois ainda estava na direção. Só que o papo foi interrompido por Clark, que queria entrevistá-lo, e ele meio que ouviu o Dr. Ivo ameaçando outro membro da empresa. Então, meio arrogante, já ofereceu para Clark que iria apresentar as solteiras mais bonitas da festa para ele esquecer o combinado, menos aquela que estava comendo o bolo desesperada. Porém, Clark também trouxe perguntas relacionadas às ações da empresa que deixaram famílias desalojadas e casos de corrupção e incêndios criminosos. Mas o que Clark ganhou com essas perguntas foi um pé na bunda fora da festa, jogado pelos seguranças, que até rasgaram seu paletó. Só que Lois disse que para isso ela dava um jeito, pois sempre andava preparada, pois rasgava suas roupas correndo atrás de entrevistas. E nesse momento rolou um baita clima entre os dois, e Clark até meio que se declarou, dizendo que ela tinha mudado sua vida quando ele veio para o planeta diário, e até iria contar quem ele era nesse momento, mas Lois deu um piti, dizendo que tudo era culpa do Superman. Tudo culpa do Superman. Eu sei que ele está escondendo alguma coisa e eu odeio quando mentem pra mim. Complicou. Ok, nesse momento ali nas escadas viram uma porta e uma mulher chorando saindo de lá de dentro. E decidiram investigar, e ao entrarem viram que a mesma tecnologia usada pela Intergang e a curto-circuito estava por ali. E o Dr. Ivo iria usar o seu protótipo de uma armadura poderosa, indo para a festa e mostrando aos seus convidados o Parasita 1.0. Uma armadura que envolvia o seu corpo e, segundo Ivo, com as recentes ameaças à segurança da cidade e um tal de Superman que ninguém sabe se está ali para salvar alguém ou não, ele criou o Parasita 1.0, uma armadura capaz de transformar qualquer um em um Superman, mostrando o quanto a armadura era rápida e poderosa. Pegando o funcionário que queria tirar ele da direção, iria jogá-lo pela janela. Então Clark deu um jeitinho de sair, e assim que o Dr. Ivo jogou Curtis pela janela, Superman apareceu e o salvou. Na sequência, entrando no prédio, pediu para o Dr. Ivo soltar aquelas pessoas, mas isso não se passava de uma armadilha. Para atrair o Superman e testar as habilidades do Parasita 1.0 nele, o trancando em uma jaula com vários artefatos da tecnologia, que ele chamou de quarto do medo, que poderia parar o Superman, porém a armadura absorvia os ataques do Superman e devolvia ainda mais forte. Isso também acontecia com sua visão de calor. Então o Superman agora só estava apanhando, fora que o Parasita queria atacar as pessoas também. Mas aí Lois e Jimmy foram até Alex, o cara que controlava a jaula, e já chegou dando logo um soco na cara dele, desativando a jaula, e assim o Superman teve a chance de apenas esquivar dos seus golpes e deixar ele gastar toda a energia, sem dar mais energia para o Parasita. Assim o Dr. Ivo foi ficando fraco e o próprio Parasita absorveu sua energia vital, e Ivo estava agora todo debilitado. Superman apenas o entregou para os paramédicos e voltou como Clark para rapidamente pegar a tecnologia e fazer a denúncia, só que mais uma vez toda aquela tecnologia tinha sido levada por alguém. Mas por outro lado, aquilo serviu como um encontro, e depois Lois pediu para ele dar uma carona. Só que assim que ela voltou para o planeta diário, depois de enviar a matéria, ela começou a investigar do zero sobre o Superman, das suas aparições nos jornais, da sua origem misteriosa. No entanto, no bolso daquele paletó tinha uma matéria que o próprio Clark tirou para que eles não desconfiassem sobre o menino voador de Smallville no Kansas. E aí todas as peças se encaixaram e Lois acabou descobrindo que Clark Kent era o próprio Superman. Clark Kent é o Superman? Sei lá.
Agora, sabendo que possivelmente Clark Kent era o Superman, Lois Lane estava impaciente e nem conseguia dormir. Já Jimmy estava animado, pois era o dia de irem para o acampamento do Pé Grande com seus amigos, e ele também ficou surpreso que tinha alguém comentando seus vídeos do Pássaro Flamejante, um canal no YouTube que ele dizia anonimamente existir alienígenas na Terra. Só que esses vídeos, Jimmy estava sendo zoado, e o tal do Nar dizia que era tudo mentira e invenções malucas de sua cabeça. Jimmy então foi trabalhar acreditando que Clark estava correndo por aí, mas na verdade ele estava voando em Metrópolis procurando coisas, e Clark disse a ele que hoje iria tomar coragem e dizer a Lois Lane que gostava dela, mas ele tinha que salvar um trem e acabou desligando o celular, e na sequência foi Lois que ligou para Jimmy, dizendo que achava muito estranho Clark sair todas as vezes para pegar um sanduíche ou coisa desse tipo, e voltava meia hora depois, mas Jimmy não entendeu muito bem e acabou desligando o celular, e ele acabou trombando com Steve Lombardo, o cara dos esportes, que queria um fotógrafo para sua matéria. E o único disponível, segundo o chefe, era o Jimmy, e ele percebeu que teria que passar a tarde com aquele chato. Já no centro da cidade, um grupo estava prestes a roubar uma loja de penhores com a tecnologia roubada da curto-circuito, porém um meta-humano apareceu extremamente rápido e começou a atacar o grupo, e Rory, a líder do grupo, percebendo o perigo, escapou. E de volta ao planeta diário, Lois queria achar um jeito de descobrir se realmente Clark era o Superman, e bom, ele estava no lance de investigar as armas tecnológicas roubadas pela curto-circuito, que depois dela foi vista com os integrantes da Intergang e por fim com a armadura do Dr. Ivo, e ele pegou um rádio amador da polícia para poder investigar os possíveis roubos. Então Lois Lane deu a ideia, já que eram próximos, para pedir ajuda para o Superman e assim os três juntos sentarem e investigar esse caso, e Clark ficou animado que ela pela primeira vez aceitou fazer alguma coisa com ele, só que como ouvia os alertas do rádio, sempre dava uma desculpinha para pegar um sanduíche ou coisa desse tipo para poder salvar a cidade, e Lois ficava lá com aquela cara de tacho. Então Lois teria que usar outro plano se quisesse realmente descobrir que Clark era o Superman. Já Jimmy teria que aguentar o cara chato dos esportes, descobrindo ali naquela matéria que na verdade o cara do NAC ficava trolando ele era justamente o Steve. Lois com o rádio amador ficou tentando achar o Superman, mas sempre chegava tarde, ele já tinha salvado as pessoas e tudo mais, e estava até cansada de correr atrás dele. Mas ouviu no rádio que a oficina de luxo estava sendo cercada por ladrões com armas experimentais, e foi lá que Lois esperou o Superman, que assim que ele apareceu, contou para o Superman que o seu amigo Clark Kent tinha arrumado aquele rádio para poder investigar os casos das armas roubadas, e o Superman deu um de cínico, dizendo que conhecia sim Clark, o rapaz que trabalhava no planeta diário, só que dessa vez Lois fez mais do que ficar pressionando o Superman, se algemou a ele para irem juntos encontrar Clark Kent. Só que desse tempo aí a gangue da Rory chegou e já começaram a atacar o Superman, que tinha que fazer de tudo agora para proteger Lois Lane desses ataques. E eles justamente estavam usando as armas experimentais, só que não precisou de muito para acabar com a gangue. E as armas experimentais da líder acabou falhando e ela pediu misericórdia para o Superman, que ele não a sequestrasse como ele fez com os outros bandidos da cidade. Já Jimmy não acreditou que o cara chato que estava zoando o Pássaro Flamejante era o Steve, e aquela matéria era para gravar um vídeo justamente pro seu canal. E ainda para piorar, ficou falando para Jimmy que os seus supostos amigos nem ligavam para ele, mas ele confiava em Clark e em Lois, e também era hora de ir para o acampamento, deixando Steve lá falando sozinho. Já Rhodey contou para o Superman que todos que roubaram as armas da curto-circuito foram atacados por um cara extremamente rápido e habilidoso, e o único que eles conheciam era o Superman. Mas dessa vez ela não iria se entregar facilmente, usando sua arma de fogo para escapar, e fugiu do Superman, e ele por sua vez levou Lois Lane para o jornal, já que era perigoso demais ela ficar andando com ele por aí, com esse monte de bandido armado na cidade. Já Rhodey foi seguida pelo tal ninja, só que acreditava que era o Superman, e ele mesmo chegou para impedir que ela ficasse atendo fogo pela cidade, mas quem estava por trás dessa armadura era Slade Wilson, o exterminador. Comandado pelo general e Amanda Waller, estavam trabalhando nessas armas experimentais em uma super armadura justamente para lutar contra o Superman, e era hora de testar se era poderosa. Indo pra luta contra o Superman e já congelando a ladra, e o Superman, vendo a habilidade e a velocidade de Slade, percebeu que era eles que estavam sequestrando as pessoas, e essa luta contra ele e aqueles robôs novamente, Superman estava levando uma baita surra. Superman de alguma forma reconheceu o general do passado, mas ele tinha um baita desafio contra os robôs e também o exterminador. Porém
Porém, Clark se esforçou para destruir alguns robôs e iria enfrentar Slade Wilson, só que uma ponte estava prestes a desmoronar por causa dessa luta com o Superman. Ele queria salvar todas aquelas pessoas e o general cancelou a ordem de atacá-lo, já que civis estavam em perigo. Mesmo Amanda Waller dizendo que o dia 0 chegaria, mas o general disse que esse não era o plano e logo veria um Superman novamente. Desapareceram do local e Superman salvou as pessoas e consertou a ponte, voltando para o planeta diário como Clark Kent, e lá Lois estava extremamente preocupada com ele, e ele disse que aqueles ferimentos ele fez barbeando. Só que Lois estava cansada das mentiras dele, e agora para provar sua teoria se jogou do prédio, e Clark teve que salvá-lo. E aí foi revelado finalmente que ele era o Superman, e ela ficou muito brava pela mentira e ter escondido dela esse tempo todo, que não sabia o que os dois poderiam ter, mas agora acabou. E Jimmy percebeu que os seus amigos realmente o abandonaram e teve que ir sozinho para o acampamento do Pé Grande, e quando chegou lá, realmente a encontrou, só que era um gorila gigante. Jimmy tinha desaparecido e não atendia o celular, então Clark e Lois, por ele, voltaram a se falar e iriam juntos atrás de seu amigo. Ele, por sua vez, estava sendo estudado por alguma criatura e Clark e Lois foram rastrear Jimmy na mata. E parece que Jimmy atravessou um local proibido e lá ela ouviu o telefone de Jimmy e pelas filmagens que viram no celular dele, estava acreditando que ele realmente tinha sido sequestrado pelo Pé Grande. Mas na verdade eram dois cientistas, um ciborgue voador chamado Cérebro e um gorila muito inteligente chamado Malá, que estavam achando que ele era um espião e invasor, mas iria dizer suas últimas palavras pois iriam matá-lo. Só que Jimmy nessas últimas palavras acabou derretendo o coração mole do gorila, dizendo que foi abandonado pelos seus amigos, mas pelo menos descobriu que estava certo. Então o gorila até queria conversar com ele agora. Enquanto isso, Lois e Clark, investigando, começaram a discutir novamente e foram cercados por robôs, que tiveram que fugir pois começaram a atirar lasers neles. E Jimmy conheceu o laboratório dos cientistas, ficando impressionado com as invenções e armas deles, e Malá contou que há 22 anos atrás trabalhavam em um experimento para o governo, que estudavam tecnologias peculiares e nele acabaram desenvolvendo superinteligência, e lá ele conheceu um jovem cientista brilhante, que juntos fizeram coisas incríveis, mas a ordem do governo era para criar armas, não ajudar pessoas, então enviaram a Força Tarefa X para eliminar toda a divisão. E nesse ataque destruíram um dos experimentos mais importantes que criaram juntos, um buraco negro, e quando ele desestabilizou, acreditaram que todos tinham morrido, mas acabaram sobrevivendo e estão sozinhos desde então. Jimmy diz que os seus amigos o abandonaram e também estava triste, pois eles não levarem a sério. E mais tarde ele viu que o buraco negro que os cientistas contaram ainda existia. Já Clark era seguido pelos robôs que atacaram ele sem piedade, só que de alguma forma a tecnologia enfraquecia o Superman, mas conseguiu correr e ficaram para trás, só que ainda tinha armas poderosas para enfrentar, e Clark mostrou a Lois que era a prova de balas, apenas para protegê-la. Já os cientistas contaram que na verdade aquele era um novo buraco negro, pois o antigo eles explodiram para despistar a Força Tarefa X e ficarem em paz, mas esse novo daria oportunidade para eles encontrar novas dimensões, onde eles seriam tratados bem e aceitos como eram. Só que teriam que tomar cuidado para que esse buraco não explodisse, e nesse momento Clark e Lois chegaram nos portões do laboratório. Então o Cérebro, o robô mais esquentadinho, já queria lutar, mas Jimmy interrompeu todos, dizendo que aqueles dois eram os amigos que ele citou mais cedo. Então deram privacidade e deixaram os três conversarem, e Clark queria pedir desculpas a Jimmy e também contar quem realmente ele era. Só que para surpresa de Clark, Jimmy já sabia que ele era o Superman. Ele descobriu pois eram colegas de quarto há tanto tempo, e no primeiro dia ele arrancou a maçaneta da porta, mas não falou nada, pois achou que era um assunto delicado e no momento certo ele iria contar para Jimmy. No entanto, começaram a discutir de novo por ele ter contado primeiro para Lois antes dele. Só que Malá, o gorila, disse no rádio que os tais robôs que estavam seguindo eles não foram feitos pelos cientistas, pois provavelmente era a Força Tarefa X. E assim eles apareceram já invadindo o laboratório,
Só que o cientista também tinham seus robôs. Na verdade, mutantes que eles criaram como filhos para não ficarem tão entediados assim, e os seus mutantes partiram para a luta. Só que o campo de força estava desestabilizado, e agora teriam que desativar o campo de força antes que tudo fosse para os ares. Mas enquanto Clark tentava desativar e Lois e Jimmy lutavam, também discutiram sobre a amizade, e foi nessa que o cientista percebeu que na verdade não tinham que desativar e sim abrir ainda mais o campo de força. Assim, os robôs foram sugados para outra dimensão e quase sugou os nossos amigos também, mas a sorte deles é que o plano deu certo e o campo estabilizou, abrindo assim outra dimensão. Estavam seguros agora, mas não poderiam ficar por ali e teriam que desaparecer com aquele campo de força, então seguiriam para o plano para outra dimensão. O cérebro disse que alguma coisa aconteceu com o Superman há 22 anos atrás que afetou o general, e era por isso que estavam fazendo tudo isso com essas tecnologias e vendo o Superman como a maior ameaça do mundo. Mas Superman disse que mostraria para o general que não era uma ameaça e protegeria a Terra e as pessoas que ele amava. Os dois cientistas então seguiram para o mundo desconhecido do multiverso e Clark e seus amigos para casa. Só que mais tarde o general chegou na estação percebendo que o Superman tinha passado por ali. E agora, com a ajuda do Dr. Ivo recuperado, iriam caçar o Superman e acabar de vez por todas com esse alienígena. Depois de Jimmy e Lois descobrirem que Clark Kent era o Superman, ele levou seus amigos para ver sua nave, que na verdade ele veio do seu planeta em colapso e caiu aqui na Terra. Ele ali finalmente contou a verdade para Lois, que veio de sei lá onde, não sabe exatamente quem era, mas também criou coragem para chamar a garota para sair. Porém, Clark quase nem dormiu pelo seu primeiro encontro, até fazendo um cronograma e um mapa para sair com Lois Lane. E Jimmy achou que ele estava se precipitando demais e nem precisava daquela loucura toda, só que Lois Lane também tinha pirado pelo jeito, pois queria retribuir as vezes que Clark Kent a salvou, e ela de alguma forma iria investigar para saber de onde ele veio. Porém, Jimmy iria ajudar ela para o encontro e assim que saíram, os dois estavam sendo seguidos por alguém. Já o Superman estava super ansioso, pois nada poderia atrapalhar o encontro deles aquela noite, só que bateu na porta um pacificador interdimensional, chamado o Sr. Misssplit, que precisava muito da ajuda dele. Claro que Clark não queria ajudá-lo e disse que não era o Superman, porém o ser cósmico e mágico responsável pela segurança do multiverso disse que ele não precisava mentir, pois ele era Clark Kent, aspirante a repórter em quase todas as realidades, tipo na Terra 12, na Terra 50, na Terra 508 e até na Terra Estranha, onde ele era um caranguejo. E segundo o pacificador, a sua Lois Lane desse multiverso estava em perigo, pois alguns seres extremamente perigosos tinham sequestrado ela. Só que isso era apenas uma ilusão criada pelo pacificador e aquilo não era verdade, só que mesmo assim o Superman foi com ele através de um portal. E na verdade Lois Lane estava com Jimmy voltando para casa e não queria se atrasar para um encontro, só que de repente um portal do espaço-tempo se abriu e dele saiu um grupo dizendo que Lois Lane da Terra 12 deveria ir com eles, se apresentando como Lois Lane, e os outros também eram Lois Lane, só que todos eram de outras dimensões e eram da Liga das Lois Lane. E Clark Kent dessa dimensão estava em perigo e precisavam da ajuda dela. Sim, tudo isso é meio confuso, mas o pacificador levou Clark para um local, dizendo que atrás de uma porta protegida estavam sequestradores de Lois, só que na verdade assim que ele abriu com toda a sua força, um robô gigantesco apareceu, e ele tinha que tomar cuidado e enfrentá-lo. Já Lois e Jimmy foram levados para a nave da Força Pacificadora Interdimensional, que foi criada pela Liga das Lois Lane, e a Liga foi fundada pela Lois Primária, a primeira Lois a descobrir o multiverso. Só que apenas recrutavam as melhores Lois para serem pacificadoras do multiverso, e ali também tinha uma versão do Jimmy, só que era uma garota chamada Jalana Wilson. Pois bem, então a líder Lois Lane explicou o motivo pela visita. Na verdade, era por um ser poderoso conhecido como Deus do Caos, que a Liga até conseguiu capturar um tempo, só que em uma fuga deles, ele veio parar nessa dimensão. Ele só conseguiu porque um gorila e um robô abriram um portal para cá. Segundo uma das Lois, Clark estava
o ajudando nessa dimensão e precisavam encontrá-lo. Lois já ficou meio animada em ajudar, porém só precisavam de um fio de cabelo dela e já estava perfeito. O computador faria os cálculos e encontraria o tal do Clark Kent dessa dimensão, só que essas Lois aí começaram a demonstrar comportamentos estranhos, como esconder informações dos Supermans delas e também não permitir que ficassem entrando em qualquer lugar pela nave, pois tinha um local ali que não era permitido deles entrarem. Já o pacificador, na verdade, levou Clark para um museu e queria roubar alguns artefatos interessantes desse planeta, só que precisou da força colossal dele para arrombar aquele cofre. E na verdade, Lois Lane nunca esteve em perigo, dizendo que foi fácil convencê-lo, pois não era tão inteligente assim como os habitantes de Krypton, sua terra natal. O Sr. Mixer, na verdade, queria mesmo era roubar um gravador que estava por ali e ir embora, só que Clark não queria deixar, que depois de resolver isso, iria ter um encontro com Lois Lane, porém o Deus do Caos disse que ele até poderia ser mais forte do que ele, só que viu todas as versões e em todas ele sempre acabava sozinho, e nesse momento passou mal e caiu no chão, dizendo que perdeu algo importante que o deixava poderoso, só que ainda conseguia teletransportar, fazendo isso e levando Clark com ele. Já na nave das Lois, Jimmy queria gravar o seu vídeo para o pássaro flamejante, e a outra versão dele, a Jalana, ficou animada, pois ela também tinha um programa, e mostrou que a coisa mais maneira que ela achou foi um cavalo telepata. Só que enquanto isso, Lois investigava, entrando na sala secreta e abriu o computador, e lá ele viu várias versões da sua Lois de sucesso, mas o arquivo do Superman da Terra X era restrito e só teria acesso no quartel-general. Porém, ainda era um mistério tudo o que estava acontecendo, e agora finalmente acharam Mixie e o Superman, e parece que realmente estavam trabalhando juntos, e pela reação das outras Lois Lane, parece que o Superman não era tão bonzinho assim nos outros multiversos. Ok, ele e o pacificador foram para um deserto em outro multiverso, e Mixie sabia que as Lois chegariam. Bom, realmente chegaram, e a Lois desse planeta foi trancada para não dar problema, levando Jimmy e usariam uma arma capaz de neutralizar o Superman. Assim que avistaram Mixie, Clark apareceu, só que a arma foi capaz de segurá-lo, pois tinha kryptonita, só que não estavam ali por causa do Superman, e sim do criminoso deus da destruição, só que ele era mais inteligente que todas as Lois, roubou a nave e levou ela junto com Lois para outro local do multiverso. E Clark e Jimmy agora ficaram presos com várias Lois Lane naquele deserto. Não entendi foi nada. Ok, o Deus do Caos se mostrou bastante inteligente e esperto, só que achou que tinha ganhado mais uma. Porém, Lois estava bem atrás dele, apontando uma arma, dizendo para ele voltar naquele momento para o planeta Terra. Só que ela sabia que apenas as respostas para tudo isso que estava acontecendo era do quartel-general e queria saber se o Sr. Mixie sabia chegar até lá. Ele disse que não, por isso roubou aquele gravador tão importante, pois era da primeira Lois Lane. E ela era meio parecida com essa Lois, pois era desconfiada de tudo e só confiava em si mesmo, por isso ela deixou as coordenadas do quartel-general naquele gravador. E como essa Lois não iria impedi-lo de chegar até lá, para ele essa era a Lois mais legal que ele já encontrou. Assim, juntos foram até o QG das Lois Lanes do multiverso, uma estação espacial com referência de todas as versões oficiais das personagens do Superman. Então chegaram no setor de arquivos e ela pegou o arquivo do Superman da Terra X, o dela. Só que era apenas uma esfera e não sabia ao certo como aquilo funcionava. Porém, o Sr. Mixie estava atrás de outra coisa, algo extremamente poderoso, um chapéu, que na verdade era uma coroa de poder que ativava o seu modo Deus. E agora conseguia abrir inúmeros portais ao mesmo tempo e mostrando que era realmente poderoso, iria acabar com aquele QG. Porém, as Lois chegaram no QG e ficaram preocupadas, pois ele já tinha pegado o seu chapéu. E agora aparecendo um supremo Sr. Kaiô do Dragon Ball, que além de se multiplicar, podia soltar energia pelas mãos e o caos se espalhou por ali. Só que Clark estava mais preocupado com Lois e foi salvá-la. Aí rolou uma baita declaração de amor de ambos e tudo mais, e depois um beijo bem romântico. Só que Jimmy interrompeu os dois, pois tinha um problema maior para resolver.
ouviram. O deus do caos capaz de mover-se pelos portais com muita facilidade, fora que era praticamente imortal. Só que Lois teve uma ideia e iriam trabalhar em equipe. Superman foi pra cima dele, tentando pegá-lo, só que ele sempre jogava um portal que impedia o Superman. E ele até tentou usar sua visão de calor, só que o Sr. Mix usou um portal e esse ataque foi direto para o Superman, e o seu próprio ataque o derrubou, mas isso não se passava de um truque, para que Lois, através dos portais, tirassem a coroa dele e Jimmy o segurasse. E o deus do caos agora perdeu totalmente seus poderes e foi capturado pela Liga do Multiverso das Lois Lane e pelo jeito pegou Perpétua. Mas Jalana ajudou os três a voltarem para a Terra sem que a líder desconfiasse. E assim que chegaram sãos e salvos, era mais de 9h30 e Jimmy deixou seu amigo com a garota que ele amava. E ainda ficaram juntos aquela noite. Só que assim que chegou no seu apartamento, ela foi verificar a tal esfera. E dela uma gravação onde o Superman atacava sem piedade e destruía toda uma cidade. E os outros Superman de outros multiversos por onde passavam só era caos e destruição. Ficando assustada, e olha só, Mixie apareceu, que não durou nem uma noite preso, pois era um deus e escapava com muita facilidade, e só estava ali para ver o drama de Lois, que descobriu através do deus do caos que nem toda Lois Lane ganhava prêmio, e nem todo Superman era do bem. E ainda dentro daquela esfera tinha um cristal que ela teria que descobrir sozinha o que era. Que loucura. Na prisão de segurança máxima, todos aqueles que roubaram as armas do General Sam e Amanda Waller seriam liberados, mas claro, controlados por coleira, para entrarem para o Força Tarefa X junto com o Dr. Ivo. Ok, agora uma das habilidades que Clark ainda não desenvolveu foi a super audição, e começou a ouvir várias pessoas pela madrugada e saiu para salvá-la. Também teve um momento que ouviu o general que queria acabar com o Superman, então assim que Jimmy chegou, foi contar para ele a novidade. Só que ele precisava controlar essa habilidade, pois não estava conseguindo nem dormir direito. E Jimmy estava ganhando vários seguidores pelos feitos do Superman. Mas ele acabou esquecendo de buscar sua namorada. Mais romântico como era, encheu a sala dela de flores pela primeira semana de namoro. Só que mesmo assim, ela ainda tinha aquela esfera que contava como seria o Superman no futuro, um tirano, cruel e assassino. Porém, seu chefe Perry chamou Lois para trabalhar com Vicky Vale, uma jornalista muito importante que tinha ganhado vários prêmios. Eu precisava que Lois e Jimmy trabalhassem com Vicky Vale no Planeta Diário para deixar ela bem contente aquela tarde. O único problema é que ela escreveria que o Superman era o criminoso mais perigoso da cidade. Já Clark começou a controlar sua audição, apesar de ser extremamente difícil. Ajudou uma garotinha a achar sua mãe, mas agora tinha um criminoso invisível à solta e roubando lugares. E ele sabia que era o garoto da Intergang, que ele impediu de roubar um banco. Lois e Jimmy convenceram Vicky a entrevistar as pessoas que o Superman salvou, a fim que ela fizesse uma matéria boa sobre ele. Só que Clark apareceu dizendo que estava atrás de um homem invisível da Intergang. Só que não teve muito tempo para conversar e se mandou. E Vicky Vale agora escolheu quem entrevistariam: Alex, o funcionário do Dr. Ivo. E como o Superman destruiu todo o andar na luta que teve contra o seu chefe, era um cara mau. Fora que também, quando descobrisse o real poder que tinha, poderia acabar com todo mundo sem seguir qualquer lei, e todo mundo corria perigo com isso. Lois até sabia que isso poderia ser verdade, mas tentou explicar para Vicky que o Superman era uma pessoa boa. Mas já era tarde, pois Vicky Vale conseguiu o que queria e iria publicar que o Superman era uma ameaça mundial. Já Clark estava seguindo o rastro de Kyle, o garoto invisível da Intergang, pelas ruas de Metrópolis. Só que suas novas habilidades de audição estavam atrapalhando ele e percebeu que Kyle seria atropelado e tentou salvá-lo. Mas o que pareceu foi que Superman queria provocar um acidente e todos começaram a achar que ele era perigoso. E mal deu tempo e a internet já soltou que o Superman tinha surtado. Ele foi falar com os seus amigos, percebendo que nas redes sociais já todo mundo estava falando dele e sabia que não podia ter uma vida normal. Tá indo para procurar o garoto Kyle, então com sua super audição conseguiu ouvir os passos dele correndo e encurralou ele no beco. Lá ele queria conversar apenas com o garoto, que disse que seus irmãos, depois do assalto ao banco, foram presos pelo General Sam e Amanda Waller para trabalharem forçados para a Força Tarefa X e precisava da
da ajuda do Superman para salvar seus irmãos. Então o Superman junto com o Kyle foi até a base, só que chegou lá o avião já tinha partido com os prisioneiros. Superman então foi atrás para interceptá-lo, só que não se passava de uma armadilha. Todo mundo ali estava trabalhando para o Força Tarefa X e queriam capturar o Superman atacando ele no ar, e ali estava o Dr. Ivo e o Slade Wilson, o Destruidor, querendo pegá-lo. E essa luta foi parar no chão, e Superman estava levando uma baita surra do Força Tarefa X, que por incrível que pareça ele estava perdendo, e ativou as habilidades de super força e acabou com eles com poucos golpes. Mas ainda o Dr. Ivo estava consciente, e como seu poder podia absorver energia, Clark não conseguiu fazer nada. E o Dr. Ivo só parou quando o general chegou, pois conseguia controlar com uma coleira elétrica, e agora o Superman foi levado pelo general. Ok, então depois que Clark Kent foi levado, seus amigos não sabiam como rastreá-lo e pediram ajuda para a legião dos jornaleiros, a molecada que andava por toda a cidade, e por mais que era perigoso, iriam fazer sua parte. Já Clark era mantido preso pelo general em uma máquina capaz de conter seus poderes, e aí tudo foi explicado. Ele disse que estava lá no dia 0 junto com o Superman quando era mais novo, e uma nave pousou na Terra, e Amanda Waller era sua amiga que livrava sua pele dos ganchos de matar serviço. Mas a enorme nave na verdade era um abridor de portais para que uma frota enorme de uma raça alienígena invadisse o planeta Terra. Mas isso era o que o general pensava, já que o exército não foi páreo para os robôs poderosos, que era liderado por um homem voador. Só que houve uma explosão do outro lado e o portal foi fechado e os robôs ficaram desligados aqui na Terra. Na sequência, a enorme nave desabou, só que desde então o general acreditava que ele era o homem voador que atacou o planeta Terra e usou a própria tecnologia dele para contê-lo. E isso era o motivo pelo qual criou a Força Tarefa X e queria saber agora quais os planos do Superman. Mas Clark Kent mal sabia quem ele era e ficou triste pelo que houve no planeta. Seus amigos ainda não conseguiram achar Clark e estavam preocupados. Já os outros bandidos presos na base foram enganados também, pois ficariam lá, pois Amanda Waller e o capitão usariam eles como cobaia, já que a arma que Ivo criou era capaz de controlar o Superman. No entanto, o general estava começando a duvidar se Superman era mesmo o alienígena que atacou o planeta, pois se a raça dele envelhecia como os humanos, seria velho como eles. Só que para Amanda Waller, Superman era o mesmo alienígena e ele precisava morrer. Mas como o general ainda estava no comando, eram as ordens, e o que Amanda fez foi desligar a câmera da curto-circuito. Ela, com seus poderes, conseguiu tirar a coleira que a protegia e na sequência libertou Ivo. Ele então, com a sua armadura poderosa, foi destruindo tudo e chegou até onde Superman estava e queria revanche pela última luta. Ele então soltou o Superman, só que Clark não queria machucar Ivo e com isso o general entrou na briga. Ivo começou a absorver uma enorme energia e os outros presos foram liberados. E aí começou uma breve batalha por ali e a curto-circuito teve a vingança contra Slade Wilson e Clark, ouvindo Lois Lane, fugiu da base. Ivo já estava enorme e incontrolável e Clark, ao sair do bueiro, foi encontrado por Flip, a jornaleira. Ela avisou os outros onde ele estava e mais tarde Lois e Jimmy encontraram Clark Kent. Ele estava achando que era realmente um alienígena do mal que foi feito para destruir o planeta, pois foi enviado para o seu povo para tomar o planeta Terra. Porém, seus amigos acreditavam que ele era do bem, só que nesse momento Ivo, que já tinha se transformado em um monstro, começou a atacar a cidade. Clark precisava salvar Metrópolis e as pessoas. O problema é que Ivo, cada vez que absorvia a energia dos prédios, ficava ainda maior e já estava parecendo um Godzilla. E com isso, o Superman estava apanhando feio do monstro. Jimmy e Lois então tiveram uma ideia, já que ele tinha mais de 5 milhões de seguidores. Fizeram uma live para falar sobre o Superman, dizendo que ele era bom e estava ali para salvar as pessoas e sempre fez isso. Então agora Superman precisava da ajuda deles, para todo mundo desligar os disjuntores e as luzes, para que Ivo não pudesse mais absorver nada. Assim fizeram e ajudaram o Superman e ele começou a lutar contra o monstro e pela sua visão de raio-x viu onde Ivo estava, bem no peito da criatura. Então, com um ataque único, ele removeu ele de lá e salvou a cidade. Seus amigos ficaram extremamente felizes com ele por estar de volta e rolou até um momento romântico com Lois. Porém, Jimmy, descendo as escadas, viu a esfera que Lois achou
sobre ele e o general foi tirado do comando, pois não conseguiu controlar o Superman nem Ivo, e Amanda agora estava no controle e iria tomar medidas drásticas, como usar uma arma capaz de tirar toda a força do Superman. Mas com isso Clark teve um pesadelo aquela noite, pois o tal homem voador que controlava a frota, dessa vez além de invadir a Terra, atacava seus amigos. E quando o ser misterioso abriu a máscara, era o próprio Clark. Ele, assustado, foi falar com Jor-El na nave que ele veio, dizendo a seu pai que se ele viesse para a Terra, estaria lá para impedir os kryptonianos. Só que mais tarde, conversando com seus amigos e vendo o monstro de pedra que virou o Dr. Ivo, disse que queria achar o general, o homem que o sequestrou, para saber mais do seu povo, e ele estaria preparado para enfrentá-lo. O lance é que Jimmy e Lois queriam esconder a informação sobre a esfera, e assim que voltaram para o planeta diário, o chefe disse que eles eram péssimos estagiários, só que promoveu eles a jornalista pela boa matéria que fizeram sobre o Superman. Os três agora estavam felizes por realmente serem jornalistas e cada um ter sua mesa. Lois Lane então foi finalmente conhecer os pais de Clark e viu que ele sempre cresceu como um bom garoto e ajudaria ele a encontrar o tal general, mas o que Clark não sabia que o general Lane na verdade era pai dela, ficando surpreso com ele aparecendo na sua porta, e Lois apresentou seu pai, deixando Clark preocupado, gerando um baita clima na sala, mas depois chamou sua mãe e seu pai na cozinha para dizer que o pai de Lois Lane odiava ele e era ele que estava caçando o Superman. Já o general não era muito presente e não dava muita atenção para sua filha, só que assim que Jimmy chegou, Clark contou para ele sobre o general, que o prendeu e era justamente o pai de Lois. Na verdade, todos ali tinham alguma coisa para falar com Jimmy. Nessa confusão, Jimmy levou Lois e Clark para fora e queria que Clark contasse sobre o general para Lois. O problema é que ele pegou a bolsa de Lois e a esfera acabou caindo no chão. Clark pegou e viu a sua versão matando pessoas e destruindo uma cidade, e aí aumentou a dúvida se ele realmente era uma pessoa má. E dentro daquela esfera ainda tinha uma pedra de kryptonita que afetou ele diretamente. Fora que isso ativou a nave que Clark veio para a Terra, e assim que Jimmy guardou a pedra de kryptonita, a enorme nave se levantou. E o general sabia que era a mesma nave que abriu o portal anos atrás e já ficou na dúvida sobre a invasão do planeta. E o general então começou a chamar reforços. Clark tirou seus pais para ficarem salvos da luta e os robôs foram ativados. Já queriam atacar os seus amigos e Jimmy e Lois se perderam na plantação. Só que a kryptonita desativava os robôs e o general começou a atirar nos robôs também. Lois estava perto vendo que na verdade o general que Clark disse que queria pegá-lo era seu pai. E nesse momento ele apareceu um super robô e o Superman o atacou, destruindo a ameaça na sequência, levando Lois Lane até Jimmy. E assim que acharam ele, descobriram que a kryptonita que machucava Clark feria os robôs bem na hora que o portal se abriu e a frota alienígena chegou para invadir o planeta. Clark então iria usar a esfera com a kryptonita para acabar com eles, e mesmo Lois Lane não querendo que ele se sacrificasse, deu um beijo nela e na sequência levou a esfera com ele. Então Clark foi até a nave e se esforçou para levá-la até o espaço e depois na sequência entrou nela. Assim os robôs foram ativados e começou uma batalha contra eles, e até o seu pai Jor-El entrou nessa batalha para ajudá-lo. Só que Clark queria mesmo era destruir tudo, pegou a kryptonita em sua mão e colocou no coração da nave, mesmo quase morrendo com isso. Faria esse sacrifício, porém deu certo e o portal se fechou, cortando metade da nave onde ele estava. Seu pai Jor-El, vendo o sacrifício de seu filho, colocou ele dentro de uma proteção da própria nave para que ele conseguisse se salvar e voltar para a Terra. Só que assim que caiu ainda fraco, o general iria usar sua arma capaz de matá-lo. Porém só não fez isso porque Lois Lane entrou na frente, dizendo que ele não só salvou ela como a Terra e não era quem ele imaginava ser. Com isso o general dispensou os reforços e foi embora, e Clark começou a se recuperar. No jantar, Clark ajudou com o frango e Jimmy disse que vendeu o canal do pássaro flamejante e agora era rico, ficando todos felizes por ter o planeta salvo novamente. No entanto, a ameaça não tinha se acabado, pois a raça alienígena tinha um líder, Brainiac, que não estava nem aí para esse kryptoniano e iria dominar todo o universo. Terminando assim a primeira temporada de As Minhas Aventuras com o Superman, série animada da HBO de 2023, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Animações. Valeu, é nóis. Fui!